dia, boa tarde, boa noite, meninos! Então, agora nós vamos começar a trabalhar direito processual penal. E, gente, é um direito processual penal que vai do beabá até o complexo, para que a gente possa enfrentar qualquer questão de prova. Então, eu tenho certeza de que você irá muito bem, desde que você siga as minhas recomendações, tá? Então, na verdade, a primeira grande pergunta, a primeira grande dúvida que as pessoas têm é: Ana, para estudar para a prova da OAB, eu devo trabalhar num livro específico? O que eu faço? Eu treino questões? Estou meio sem rumo sobre como é que eu me preparo para a prova da OAB. E aí, gente, olha, a experiência de quem dá aula há mais de 20 anos e prepara para a OAB desde o ano de 2008, tá? Então, na verdade, antes da FGV assumir a prova. Mas mesmo antes de 2008, eu já estava aí trabalhando com muitos concursos, e aí não importa se é a prova da OAB, se é a prova para a magistratura, se é a prova para a defensoria, se é a prova, enfim. Mas o segredo é você treinar, evidentemente. De nada adianta eu estar aqui passando para você o conteúdo se você, na verdade, não exercita esse conteúdo, se você não utiliza de métodos, de critérios para memorizar, não é isso? Aquela disciplina, aquela matéria. Exatamente por conta disso, veja, na nossa área do aluno, você vai encontrar uma série de questões das provas de OAB de primeira fase. Então, tanto de penal quanto de processo penal, para que você, de fato, consiga aplicar aquilo que a gente vai trabalhar com você durante as nossas aulas. Você também vai ter disponível sempre um material de apoio, né, a respeito daquelas matérias, daqueles temas que estão sendo trabalhados. E aí, nesse material de apoio, o ideal seria que você desse uma lida, de preferência até, você pode já ir lendo esse material, enfim, durante aí as nossas aulas, durante o nosso curso, tá? Então, veja, sempre, sabe aquela coisa do, olha só, assistir aula é bom? É, mas só assistir aula resolve? Não. Você pode dar sorte de você lembrar e tal. Você tem que estudar, e isso você vai fazer lendo o livro de doutrina ou lendo os nossos resumos de aula. Você vai treinar, isso é muito importante, e você vai assistir aula para tirar aquelas dúvidas sobre aqueles pontos. E, principalmente, gente, a gente está acostumado a mostrar para você o caminho das pedras, porque nem sempre só lendo você entende. Às vezes, na hora de uma questão de prova, tem uma casca de banana, né? Tem, assim, uma saia justa, às vezes você está entre a letra A e a letra B, e aí como é que você vai fazer para você efetivamente acertar uma questão? E aí a gente vai começar, é lógico que eu não posso trabalhar em relação às outras matérias, eu não estou aqui para falar de civil, por exemplo, né? Não tenho condição de falar de civil nenhuma, mas em processo penal, eu preciso que você entenda algo muito, muito, muito importante. Veja só, gente, eu costumo, nas minhas primeiras aulas, independentemente da carreira, eu costumo mostrar para o candidato por que ele costuma errar uma questão de processo penal. E aí, o primeiro grande motivo de erro de uma questão de processo penal, o primeiro grande motivo, é o emocional. Esse é o principal motivo pelo qual um candidato, independentemente do concurso, erra uma questão de processo penal. Sabe por quê? Principalmente agora, olha, se já era este motivo 10 anos atrás, 15 anos atrás eu já falava isso, veja, que dirá agora com toda essa questão da polarização política, né, dos problemas que o país enfrenta em relação à corrupção e tudo mais. Mais do que nunca, processo penal foi a matéria que mexe com as pessoas, que faz com que você, na verdade, fique revoltado, se sinta inseguro, se sinta insatisfeito. Olha a quantidade de pessoas que está por aí dizendo, olha para cá, eu tenho que ir embora dessa terra, o Brasil não serve mais e não sei o quê. Gente, o Brasil é o melhor país do mundo. Certo? Um país com... Tudo bem que nós temos alguns desastres naturais, mas você não vai querer comparar, né? Com vulcão, terremoto, não sei o quê. Tem o povo mais lindo do mundo, um povo simpático, carinhoso. Isso você não encontra em qualquer lugar, não.
Tá? Agora, tem corrupção? Tem. Não acho que nos outros países não tem, talvez em nível menor, mas tem também. Fato é, gente, que esse problema, né, e não apenas o da corrupção, principalmente as questões relacionadas a crimes violentos, fazem com que a minha matéria, que é essa matéria que você precisa acertar na hora da prova, então na prova da OAB, você terá lá, tipo, 5 a 6 questões de prova, ok? E nessas 5 a 6 questões de prova, existe, obviamente, dentro do nosso curso, você vai encontrar ali um raio-x da prova. Então, o que você tem é um conjunto de questões que envolvem principalmente os temas recursos, competência e princípios. E realmente, quando você se depara com questões de processo penal, a tendência é que você leve para o emocional. Você tem uma grande dificuldade de se colocar na posição do réu. Na maioria das vezes, quando você olha uma questão de processo penal, você se coloca no lugar da vítima. Então, isso e olha para cá, eu garanto a você, se você prestar atenção no que eu vou explicar hoje, se você prestar atenção naquilo que eu vou falar a partir de agora, certo? Essa aula, essa primeira aula, é a aula que vai fazer a diferença na sua vida. É a aula que vai fazer com que você, a partir de agora, só com essa aula, passe a acertar 60% das questões de prova de processo penal, desde que você confie no que eu estou dizendo, desde que você siga a recomendação que eu vou apresentar, ok? Então, o grande motivo pelo qual um candidato erra processo penal é o emocional. Ele quer responder as questões não com aquilo que ele aprendeu, não com aquilo que ele sabe a respeito da matéria. Ele quer responder as questões com aquilo que ele gostaria que fosse. E aí, imaginem, você vê na televisão crimes violentos porque não existe uma matéria que ocupe mais espaço na mídia. E não estou falando só da mídia televisionada, da internet, não. Mesmo a mídia tradicional, né, os jornais impressos, etc. Não existe uma matéria, um ramo do direito que ocupe mais espaço na mídia do que processo penal. E não é nem o direito penal, é processo penal. É o indivíduo que foi preso, é o julgamento do não sei quem, não é isso? É o habeas corpus que foi concedido, tá? E tudo mais. Então, o que acontece? Você tem crimes violentos sendo praticados, um grau altíssimo de corrupção no país e uma sensação absurda de insegurança. Isso faz com que você fique revoltado com a matéria. E mais, você começa a tomar posturas do tipo, devia ter pena de morte, trabalhos forçados, talião corte à mão, prisão perpétua, por que o Brasil não tem, né? E tudo mais. Redução da maioridade penal. Pensa só se essas coisas não passam pela cabeça da maioria das pessoas todo o tempo. Né? E passam porque, ainda por cima, existe a influência da mídia. O problema daquele crime violento que passa ali na esquina, né, que aconteceu e você fica revoltado, você tem medo de sair na rua, enfim. E aí, ou então pior, você foi vítima de um crime, ou conhece alguém que foi. E quando isso ocorre, gente, esse é o principal motivo de erro. Para você ter uma ideia, muitos anos atrás, eu tive uma aluna na Escola da Magistratura aqui do Rio de Janeiro, e essa aluna da Escola da Magistratura, ela chegava e chegou para mim e disse assim, Ana, eu não consigo de jeito nenhum passar em processo penal. Olha, eu já fiz aqui 4 semestres da Escola da Magistratura e todo semestre eu sou reprovada em processo penal. Eu não consigo passar nesta porcaria de matéria. Ela falou assim mesmo para mim. E aí eu cheguei para ela e disse assim, olha só, você tem um bloqueio com o processo penal. E por que você tem esse bloqueio? Vamos tentar descobrir? E aí vai, conversa vem, ela acabou me contando que a família dela foi vítima de um roubo. O indivíduo entrou dentro da casa dela, rendeu a família inteira, manteve todo mundo dentro de um quartinho, com a arma apontada para a cabeça e tudo mais, e que ela era adolescente nessa época. Bom, na hora que ela falou isso, gente, olha só, caiu a ficha automaticamente. Está explicado.
Então, na verdade, ela olha para as questões de prova no processo penal, querendo que aquele indivíduo seja condenado, querendo que aquele indivíduo seja punido, querendo, entender? Ela quer uma resposta penal imediata. E olha só, gente, é isso que vai fazer você errar na prova. Você quer pena de morte, prisão perpétua, talião corte à mão, etc. Olha só, então, eu vou te dizer, você tem algumas alternativas. E a alternativa principal não é fazer prova para a OAB. Se você é adepto e acha que deveria existir ou ser implementada a pena de morte, então eu vou te dizer, a primeira grande alternativa é arrumar um visto e ir embora do país. Ficou claro? E aí você vai escolher um país que adote a pena de morte. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Cuidado, porque nos Estados Unidos a pena de morte não é admitida em qualquer estado. Lá a legislação processual é estadual. Então, na verdade, tem estado que admite, tem estado que não admite, e mesmo aqueles estados que admitem, gente, existe uma tendência de desaparecimento daquilo. Então, você tem que tomar cuidado. Olha para cá. A primeira alternativa seria arrumar um visto e ir embora. Se você não quer isso, a sua segunda alternativa, se você quer pena de morte, é, veja, daqui a alguns anos haverá uma nova eleição para o Congresso Nacional. Só serve deputado federal ou senador, não adianta outro cargo, certo? Então você tem que se candidatar a senador ou a deputado federal. E aí vamos ver se você vai conseguir vencer esse pleito eleitoral, que não é nada fácil. E se você conseguir vencer o pleito eleitoral, vamos ver se lá dentro do Congresso você tem lobby e força suficiente para derrubar a cláusula pétrea. Exatamente. Você então aprendeu durante a sua faculdade que a vedação da pena de morte, a vedação da prisão perpétua configuram cláusulas pétreas na Constituição. Então por que você está discutindo isso? Ah, mas eu acho que tem que ter. Então, ótimo, a sua terceira opção é escreve um livro. Mas cuidado, porque depois, se você tiver que fazer uma prova psicotécnica, vamos imaginar que você faça um psicotécnico para a polícia. Você acha que a banca vai aprovar um indivíduo, um policial que quer instituir a pena de morte? Não vai. Ainda que você queira um cargo de delegado, um cargo de juiz e tudo mais. Não estou dizendo que você é doido, estou dizendo que, na verdade, você não passa no psicotécnico porque eu não posso permitir um policial que quer instituir a pena de morte. Eu não posso permitir um juiz que queira instituir a pena de morte. Então, na verdade, gente, olha para cá, você só tem uma alternativa, você tem que passar na prova da OAB. Então, vamos parar com essa merda. Vamos deixar essa porra de fora. Ficou claro? Então, na hora da prova, eu quero que você pense assim, preste atenção. Este é o principal recado de hoje. Esse é o motivo que vai fazer você não errar mais questão de prova. Cuidado! Na hora da questão da prova, e não é só na prova da OAB, é na prova da OAB, na prova da magistratura, na prova do MP, na prova da defensoria, na prova para delegado, não importa, na prova para analista de tribunal, não importa o concurso. Independentemente do concurso. Processo penal é uma disciplina que tem por objetivo alcançar o direito de punir do Estado, resguardando o direito à liberdade do réu. Então, na hora da prova, eu preciso que você pense assim: eu sou o réu. Sei o que fiz. Sei que mereço ser punido, desde que os meus direitos sejam garantidos. Se você fizer isso, e se a partir de agora você fizer esse exercício mental daqui para frente, você não vai mais errar, por conta do emocional, as questões de processo penal. Então, eu preciso que você afaste o emocional. A resposta não é a que você quer. A resposta não é a que você gostaria que fosse. Você responde à prova com raciocínio jurídico. E agora eu tenho aqui um auxílio fantástico. A partir de agora, eu costumo brincar assim nas minhas aulas e vou continuar brincando. Quero que você preste atenção. Tico recebeu uma informação. Teco recebeu a outra. Tico e Teco
conversam. Esse raciocínio jurídico é o que eu quero. Olha que bonitinho, gente. Eu não podia deixar de comprar. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, perfeito, para que eu sempre falo isso. Tico recebeu a informação, Teco recebeu a outra, Tico e Teco conversam. Você não pode errar uma questão de processo penal por conta do seu emocional, por conta dos seus medos, das suas inseguranças ou porque você sempre está se colocando no local da vítima. Esta matéria tem por objetivo, novamente, alcançar o direito de punir do Estado, mas resguardando o direito à liberdade do réu. Lembre-se disso e você vai acertar as questões daqui para frente. Pelo menos a maioria. E nós vamos mostrar como é que você vai fazer isso, ok? Hoje, certo? Bom, agora veja só, esse é o primeiro motivo, o emocional. Já afastamos o emocional. Agora vamos para o segundo motivo que leva o candidato a errar uma questão de processo penal. Ele acha que processo civil responde. Olha para mim, eu pareço Sabrina Dourado? Não é? Eu sou diferente dela. Então, eu não pareço com ela, da mesma forma que processo penal não parece com processo civil. Tá certo que processo penal e processo civil são ramos derivados, distintos, mas derivados de um mesmo tronco originário, que é a teoria geral do processo, né? Então, tá certo, de dentro da teoria geral do processo deriva o processo civil, deriva o processo penal e os outros ramos do direito processual. Mas isso não autoriza você a responder às questões de processo penal com o processo civil. Então, eu vou te dar alguns exemplos básicos. Qual é a regra de competência no processo civil? Domicílio do réu. Qual é a regra geral de competência no processo penal? Lugar da infração. O domicílio do réu no processo penal é um critério de exceção, né? No processo penal, no processo civil, de decisões interlocutórias, cabe o quê? De despacho de decisões interlocutórias? Agravo. Que lindo. E no processo penal? No processo penal não existe agravo. Existe o agravo de execução, que é outra coisa. Mas não existe esse recurso agravo de instrumento, agravo retido. Isso não existe no processo penal. E eu não posso ir buscar a resposta no processo civil toda vez que eu quero. Quando, mas professora, não tem, o processo civil, o CPC, não é aplicado subsidiariamente ao CPP? Sim, o artigo 3º diz, né, que no caso das lacunas de lei, o juiz vai utilizar os princípios da analogia e tal, e pode sim ir buscar a resposta no Código de Processo Civil. Mas olha para cá, quando for para aplicar o Código de Processo Civil subsidiariamente, vamos deixar uma coisa clara? Eu vou avisar. Ok? Tá? Assim você já sabe. Agora, eu não falei nada, então não sai achando que a resposta está no processo civil, porque nem sempre estará. Ficou claro? São matérias diferentes e, portanto, o processo civil não responde à nossa prova. O que responde à nossa prova são princípios. Princípios, sim, esses respondem. Ok? Tranquilo? E não são os princípios do processo civil, são princípios que regem o processo penal. Ok? Terceiro motivo pelo qual um candidato erra uma questão de processo penal. O terceiro grande motivo, ele faz uma coisa chamada e se. Como eu mencionei ainda há pouco, processo penal é de todos os ramos do direito aquele que mais aparece na mídia. É o destaque da mídia, sempre os crimes são destaque. Né? As questões processuais penais são destaque. Repare que as maiores polêmicas do Supremo, né, nos últimos tempos, sempre foram voltadas para o processo penal. Se cabe execução provisória, se não cabe execução provisória, se vai prender não sei quem, se não vai prender não sei quem, se vai ter quebra de sigilo, se não vai ter quebra de sigilo, se o Ministério Público pode quebrar o sigilo, se não pode quebrar o sigilo, se não sei o quê. Então, olha só, o que você tem aqui? O processo penal é realmente o objeto de muitos exemplos midiáticos. E aí, vejam, você tem uma tendência a, na hora da questão, e as nossas questões da prova da OAB são todas elas questões, presta atenção, questões, casos concretos. Há muitos anos já que não cai uma questão conceitual, do tipo assim, o tal princípio significa o quê? Sempre eles transformam a questão em caso concreto.
Então, tá lá um caso concreto, vem contando uma história, mas você tem uma tendência a fazer assim, mas e se? E se? E se, gente, entendeu? Você não pode fazer um e se. Sabe, na faculdade você aprendeu, né, uma máxima de que juiz julga com o que está nos autos. Então, agora nós vamos aprender uma outra máxima. Candidato responde questão com o que está na questão. Ficou claro? Então, preste atenção nisso, né? Então, a primeira coisa, olha só, juízes julgam com o que está nos autos, candidatos respondem questões com o que está na questão. No momento em que você vê uma questão de prova que apresenta um caso concreto e você faz um e se, você transforma aquela questão em uma outra questão. E o problema é que você tem dificuldade de voltar para a Terra. Sabe como? Você fez uma viagem para fora da questão e você tem dificuldade de voltar. Você não consegue concentrar de volta a atenção naquilo que está escrito. E aí a sua questão vira uma questão imaginária, que jamais será compatível com aquela que foi elaborada pelo examinador. E, portanto, jamais terá a mesma resposta, né? Então, você não pode fazer um e se. Anos atrás, numa prova para delegado do Rio de Janeiro, eu gosto muito de usar esse exemplo para mostrar a você o que seria um e se, caiu uma questão que dizia o seguinte, que a polícia ficou sabendo que ia ter uma venda de entorpecentes entre traficantes. Então, que a tradição, né, a entrega do entorpecente para os compradores, ela estava marcada no local tal. Os policiais, então, foram para aquele local e permaneceram ali à paisana, aguardando, né, escondidos, na espreita, aguardando ocorrer a transação do entorpecente para que eles pudessem efetuar a prisão. A e B chegam com a droga, C e D chegam com o dinheiro, e aí ocorre a venda do entorpecente. Mas a polícia não prende, deixa para prender depois, para poder descobrir para onde a droga vai e para onde o dinheiro vai. Ou seja, era para ser um flagrante esperado, e a polícia acaba transformando aquilo, naquele momento, naquilo que a gente chama de flagrante retardado ou diferido, tá? E aí o que aconteceu, né? Porque a polícia vai retardar a prisão para poder alcançar um maior número de provas. Então, o que aconteceu nesse caso? Aconteceu o seguinte, A e B saíram dali com o dinheiro, C e D saíram ali com a droga. Os policiais se dividiram e parte dos policiais vai atrás de C e D, sem que eles saibam, e os prende num bar quando eles entregam a droga para E. E também é preso. Depois, A e B, que saíram de lá com o dinheiro, também se separam. E aí A e B se separam e A fica com o dinheiro e B não fica com nada. A é preso dentro do banco, quando já está depositando o dinheiro numa conta, e assim a polícia fica sabendo para que conta o dinheiro foi. E B é perseguido de forma ininterrupta e é preso, vírgula, depois, vírgula, em casa, vírgula, quando já está descansando. Gente, você não vai acreditar, era uma prova para a polícia, prova para delegado. Muitos candidatos eram agentes policiais e aí estavam acostumados com a prática policial. E aí eles fizeram um IC, daqueles ICs desgraçados. Eles pegaram e fizeram o seguinte, eles disseram assim, que a polícia não prendeu C de imediato, porque ficou com medo de lá dentro ter um arsenal do tráfico. Então, a polícia ficou do lado de fora da casa, aguardando o reforço. Olha só, gente, isso estava escrito na questão? Não. Eles fizeram o IC e erraram a questão. 0, cortadinho, tá? E por que erraram, gente? Porque perseguição tem que ser ininterrupta para caracterizar o flagrante que a gente chama de flagrante impróprio. Então, o que acontece? No momento em que o cara estava sendo perseguido de forma ininterrupta e entrou em casa, a polícia tinha que ter entrado na casa dele e prendido o cara. Mas no momento em que a polícia não entrou e só o prendeu depois, em casa, quando já estava descansando, significa que a polícia parou do lado de fora e fez pausar a perseguição. Interrompeu a perseguição. E quando interrompe a perseguição, o indivíduo sai do estado de flagrância. Depois nós vamos falar sobre prisão em flagrante, não é esse o momento. O que eu quero nesse momento é que você entenda que você não pode fazer um e se. Então, o e se fica do lado de fora, você não vai fazer e se. Na hora da prova, você vai trabalhar com o que está na questão. Só está no mundo
o que está na questão. E você responde com a questão, ok? Da mesma forma, às vezes, a questão traz uma história enorme lá em cima, um montão de coisa escrita, ok? E aí, quando chega lá no finalzinho, a questão chega e diz assim, de acordo com a lei tal. Olha só, então aquele texto estava lá só para enrolar. Porque está perguntando é a letra da lei. Quando uma pergunta é de acordo com a lei, é a letra da lei, é o que está escrito na lei. Quando uma questão é de acordo com o entendimento do STF, é de acordo com o entendimento do STF. Ficou claro? Não interessa o que diz a lei, é o que interessa o que diz o STF. Então, você tem que aprender a responder as questões da forma adequada, ok? Tranquilo? E, finalmente, o quarto motivo de erro de uma questão de processo penal é o fato de que você não confia em você mesmo. E aí, olha só, eu tive uma vez um aluno que virou para mim e falou assim, todas as letras dessa questão estão erradas. E aí eu virei e falei assim, olha só, a letra A está certa ou errada? Errada. Letra B está certa ou errada? Errada. Letra C está certa ou errada? Errada. E a letra D? Errada. Eu virei e falei assim, você não tem que marcar uma? Você tem que marcar uma, é uma prova de múltipla escolha. E como é uma prova de múltipla escolha, eu preciso que você se lembre do seguinte, eu não sou perfeita, você não é perfeito e o examinador também não é. Nem sempre as questões estão redondas, nem sempre as questões estão lindas, ficou claro? Então, às vezes, as questões têm falhas. Então, você vai, é para marcar a correta? Então, procure a menos pior. É para marcar a errada? Então, procure a pior de todas. Ficou claro? Agora, novamente, você vai fazer a questão por eliminação. Ana, mas são 80 questões de prova. É muita questão, com textos muito longos, e eu não sei se vai dar tempo de eu ler todos os itens. A letra A está perfeita. Não, a letra B pode estar melhor do que ela. Então, eu preciso que você, na hora da nossa prova de processo penal, o que você vai fazer nas outras matérias, eu não sei. Mas na prova de processo penal, eu preciso que você faça algo muito simples. O algo muito simples é, veja só, elimine duas. De cara, tire duas. E fique com duas desgraçadas. E aí, nessas duas desgraçadas, raciocínio jurídico processual penal. E o raciocínio jurídico processual penal inclui a análise de princípios processuais penais. Então, as nossas primeiras aulas serão, sim, meio que muita gente fala assim, Ana, tem muita aula de princípio. Tem. Porque é princípio que vai fazer você acertar a prova. Não é decoreba de lei. É entender a matéria processual penal. E o processo penal é explicado por princípios. Ele tem um código ultrapassado, que precisa de muitas reformas, e se você tem os princípios na cabeça e se você conhece bem a base, você consegue resolver qualquer questão de prova, ainda que você não saiba a matéria. Ficou claro? Então, conhecer princípios, entender princípios é o mais importante nessa nossa disciplina. E aí, lembram daquilo que eu falei? Tico recebeu a informação, Teco recebeu a outra, Tico e Teco conversam. Ok? Então, vamos voltar para cá. Agora, reparem, quando a gente pensa nos princípios processuais penais, eu vou ter que trabalhar inércia, devido processo legal, favor rei ou favor libertatis, indúbio pro réu, juiz natural, promotor natural, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, enfim, eu tenho aqui uma lista de princípios para serem por nós abordados, né? Mas, veja só, nós vamos começar trabalhando aqueles princípios que vão fazer a diferença. Lembra que eu prometi que, ao final dessa aula, você não erraria mais 60% da prova? Então, você passa, depois da aula de hoje, a acertar 60% das questões de processo penal, se você fizer o que eu vou te ensinar a fazer, ok? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que você vai fazer isso? A primeira coisa, eu preciso que você entenda o principal princípio e fonte de interpretação do direito processual penal.
Qual é esse principal princípio que é fonte de interpretação do direito processual penal? É, na verdade, o favor rei ou favor libertatis. E aí você vai também entender o que é o indúbio pro réu. Ana, peraí, eu sempre achei que favor rei ou favor libertatis fosse sinônimo do indúbio pro réu. Não. O favor rei ou favor libertatis é um princípio gênero e o indúbio pro réu é um princípio espécie dentro desse gênero. Então, o indúbio pro réu é um filho que muito se parece com o pai. Ficou claro? Mas o favor rei ou favor libertatis é o princípio regente do direito processual penal. Então, eu preciso que você tenha ele em mente, porque é ele que vai solucionar as suas questões de prova. Ana, mas o favor rei, ele vai aparecer na prova como assim? O que é o favor rei? Não. O favor rei vai te ajudar a responder as questões naquela hora em que você eliminou duas, ficou com duas, e aí você vai fazer o quê? Vai pensar assim, eu sou o réu, sei o que fiz, sei que mereço ser punido desde que os meus direitos sejam garantidos. E aí, ao fazer isso, eu quero que você bata na cabecinha, ai meu Deus, esses princípios foram respeitados? Foi respeitado o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, favor rei, indúbio pro réu, ai meu Deus, liberdade, meio de prova, livre convencimento motivado, então, e aí você vai conseguir solucionar aquela questão, ok? Então, o maior problema no processo penal não é a matéria. É você vencer um obstáculo. E o obstáculo se chama revolta com a impunidade, a vontade de ver as pessoas que praticaram crime punidas, etc. Isso vai fazer com que você erre a questão. Então, você foi vítima de um crime? Conhece alguém que foi? Eu vou te pedir um enorme favor. Isso não vai com você para a prova. Ficou claro? De jeito nenhum. Certo?